Olá, pessoal, boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma live da noite, onde por mais uma temporada a gente acaba falando desta periodontia de todos os dias, que a gente fala do periodiária, e nesta temporada de lives a gente vai falar sobre uma periodontia que é um serviço básico essencial. Neste momento, a coisa mais importante que a gente tem que aprender a oferecer para os pacientes essa pério diária, esta pério de todos os dias. E eu quero lembrar para que todo mundo que estiver aqui entrando, tira um print da tela, já posta, coloca um aviãozinho, marca seus colegas, porque hoje a gente vai falar de uma coisa muito, muito, muito importante. E você postar no Stories é importante para os seus pacientes, seus amigos, familiares lembrarem que você é dentista e que você estuda mesmo na quarentena. Você está por dentro da pério, que você sabe que é pério, que você faz uma periodontia bem feita e que uma periodontia bem feita é muito além do que uma profilaxia. Inclui a profilaxia. Mas quem só faz profilaxia... Esses dias eu ouvi assim, eu recebi um encaminhamento de um colega, fiz o tratamento e eu falei para o colega que se ele faria a manutenção preventiva, já que eu tinha feito o tratamento. Aí ele falou assim, que eu não faço pério não, eu só faço profilaxia. Escuta, mas profilaxia não é periodontia? De onde que é essa história? E às vezes, se você faz profilaxia, mas você não dá um passo a mais para saber um pouco a mais da periodontia, você faz a pério, mas e se um dia tiver algum outro problema? E se isso começar a virar uma doença periodontal, como é que você vai fazer? Enfim, o tema da live de hoje é a gente entender, ou a gente falar como fazer o paciente entender que ele precisa de pério. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz o paciente entender? Como é que a gente faz entrar na cabeça do paciente? E quem tiver alguma sugestão aqui, já escreve aqui nos comentários o que você vai fazer. Como é que você faz? Vou escrever aqui nos comentários para deixar fixado como é que é o tema daqui. É isso. O que a gente faz para o paciente? Isso. Como fazer? Como fazer o paciente entender que ele precisa de pério. Outra coisa, quem for paciente e está me acompanhando aqui, eu queria convidá-lo a acompanhar meu perfil profissional, meu perfil para pacientes, que é o perfil doutora Cristina Miura. Eu recebo muito comentário de paciente com dúvidas, e eu sei que às vezes aqui no Periodiário a linguagem é específica para profissionais, então para quem é paciente, fica sabendo que lá no doutora Cristina eu vou falar isso daqui numa linguagem melhor, mais fácil para você. E mais ou menos num conteúdo muito semelhante, mas ali eu vou responder especificamente perguntas de pacientes. E para quem é dentista, pode convidar a seguir lá, porque isso vai criar um pouco mais de entendimento sobre periodontia. Então, o seu paciente vai aprender comigo coisas para o paciente. Enfim, voltando à grande pergunta, como é que a gente faz o paciente entender que ele precisa de pério? E eu sei que você deve estar parando para pensar assim, o paciente não tá nem aí, ele não quer saber de pério. E é por isso que a periodontia é difícil, é por isso que a periodontia é ingrata, é por isso que a periodontia não dá dinheiro, porque o paciente não quer saber. Escuta, para pensar. Você acha mesmo que o paciente não tá aí para periodontia? Você acha mesmo que o paciente ele quer perder os dentes? Você acha mesmo que o paciente quer ter doença bucal e de repente ele começar a ter algum problema? Será que é isso que ele quer? Não é isso que ele quer. Mas se a gente está começando a entender que o paciente não está nem aí, nós talvez não estamos sabendo comunicar para ele. E é sobre isso que essa live vai versar. É sobre isso que a gente vai falar. Porque às vezes o paciente ele vai para o atendimento,
A gente supõe que ele vai entender que ele precisa de pério, mas ele não está entendendo. E essa é a importância. Como é que a gente vai comunicar? Uma das coisas, a gente precisa fazer com que ele realmente entenda a importância disso e a gente vai contar para ele, porque ele não sabe o que pode acontecer com ele, o que pode acontecer com a boca dele. E a gente pode contar algumas histórias. Então aqui eu vou contar assim algumas histórias do que pode acontecer. Se o paciente ele vem com alguma doença periodontal leve ou com sangramento, alguma tendência de doença periodontal, vou contar algumas histórias para vocês. Uma delas, aí você conta uma história dessa assim, olha, paciente, uma vez apareceu uma paciente que tinha um caso muito parecido com o seu e que tinha um sangramentinho leve, mas ela achava até que isso era normal. Aí você vai ensinar o seguinte, que sangramento gengival não é normal, que nem uma gengiva deve sangrar, nunca, que sangrar não é normal. Ah, mas é só de vez em quando. Ou às vezes eu pergunto assim, sua gengiva sangra? Não, quase não sangra, só assim umas 2 vezes por semana. 2 vezes por semana sempre sangra, então não pode. E aí ainda o paciente complementa, e eu nem escovo muito para não machucar, ou eu uso escova macia para não sangrar. É totalmente equivocado. A gente tem que dizer que o paciente veio, a gengiva sangrava e ela não estava nem muito aí, e que foi levando e não queria gastar muito no dentista, foi ficando, só sangra quando passa fio dental, e de repente os dentes começaram a amolecer e eles começaram a sair do lugar. Quando os dentes começaram a ficar mole, ela veio pro meu consultório, só que os dentes do fundo, aí você explica, eles têm 2 ou 3 raízes e nessa região de bifurcação ou trifurcação acabou inflamando e essa inflamação chegou no meio dos dentes e ela perdeu aqueles dentes do fundo. Só que os dentes da frente, eles começaram a bater porque os do fundo começaram a amolecer, eles começaram a entortar, aí você fala sobre imigração patológica, os da frente começaram a bater uns nos outros, a dentição começou a abrir, e de repente, quando a gente foi analisar, não tinha mais nenhum dente que pudesse ficar na boca. E olha só que quando a pessoa apareceu, ela tinha só sangramento, ela sempre teve isso, mas ela procurou tarde demais. E aí ela chegou no consultório com todos os dentes e depois a gente só conseguiu salvar meia dúzia de dentes, que eram os dentes de baixo, que é o que geralmente acaba ficando menos acometido. Aí olha bem pro olho do paciente e fala assim, isso pode acontecer com você, sabia? Então é assim, o paciente não sabe o que pode acontecer de ruim. E é por isso que a gente tem que acabar explicando para ele, a gente tem que contar a história, a gente tem que contar o percurso da doença periodontal. Outra história que a gente pode começar a contar, por exemplo, eu tenho uma outra história, e são todas histórias reais, tá? Tô contando histórias de pacientes. Eu tenho uma paciente que ela é professora. Por ser professora, eu tô falando várias coisas dela. É uma pessoa instruída, uma pessoa criteriosa, uma pessoa caprichosa, com uma higiene maravilhosamente boa e que ela começou a usar aparelho ortodôntico, mas no meio do tratamento ortodôntico, ela começou a sentir que ali estava esquisito, a gengiva estava sempre inflamada e o ortodontista mandou para o tratamento. Só que quando chegou para fazer o tratamento, já estava muito grave. E porque chegou muito grave, aqueles dentes eles teriam que ser extraídos. E essa paciente chorou no meu consultório, porque ela, que sempre foi muito cuidadosa com os dentes, ela que sempre escovou muito bem, ela sempre passou o fio dental, e como assim ela aparece no consultório e de repente os dentes vão ser perdidos. Isso porque deixou alguém com mais critério, deixou de ver. E agora sim, eu que sou dentista, estou vendo que o seu caso é um caso mais severo e precisa de cuidado, então eu vou cuidar do seu dente. Então você precisa. Então, você tem que sempre voltar para a mesma história. Sangramento não é normal,
dente mole não é normal e que você pode ter uma doença que não dói nem nada nunca e de repente você acabar perdendo todos os dentes. Então tem que contar essa história. Só que tem que contar essa história e colocar uma história de esperança que você sabe tratar, tá? Porque a história de terror é dizer, você tem doença periodontal, você tá com perda óssea e você vai perder todos esses dentes. Aí, vocês querem saber? Chove de comentário aqui no Pério Diário de paciente falando, doutora, eu fui pro dentista e o dentista falou que eu vou perder todos os meus dentes. Como assim eu vou perder todos os meus dentes, tá? Isso é contar história de terror. A minha história aqui no Pério Diário é dizer que se você me seguir, se você acompanhar, se você fizer tudo aquilo ali que eu estou dizendo que você tem que fazer, você vai poder manter todos, ou pelo menos quase todos os dentes na sua boca pelo resto dos seus dias. Esta é a proposta do Pério Diário, num tratamento periodontal acessível para você, mesmo que você não seja periodontista, num tratamento não cirúrgico, num modelo de tratamento periodontal científico e fácil de fazer. Tão fácil que até você clínico geral vai fazer. O difícil é o entendimento e o conhecimento para você conseguir alcançar isso. Agora, vou contar outra história aqui. Outra história real, tá? O paciente tinha um dinheirinho, agricultor, de meia idade, tem lá os seus 65 anos e agora ele resolveu que seria a vez dele e que ele vai fazer uma reabilitação com implantes e uma reabilitação protética e ele acabou instalando 6 implantes mais uma grande reabilitação protética, mas de repente alguma coisa estava meio esquisita naqueles implantes e aqueles implantes começaram a ficar meio inchados. Será que é normal que incha ao redor do implante? E aí o dentista acabou encaminhando para ele fazer o tratamento. E como isso acabou progredindo muito rapidamente, aquilo ali já era uma perda óssea muito grande. Dos 6 implantes ele perdeu 2, mas dos outros tinha perda óssea, mas a gente conseguiu estabilizar e a gente conseguiu salvar. Para não acontecer isso, tem tratamento. Então, a gente pode mostrar para o paciente, mesmo que ele não tenha a doença, esse tipo de situação, a gente vai contar para ele o que vai acontecer, o que pode acontecer. Eu vou contar outra história também, tá? Essa é a história da migração patológica. O paciente teve cárie, né? Teve cárie ou doença periodontal, perdeu um dentinho de cada lado. Vamos tirar os dentes, né? Tira os dentes. Tudo bem tirar o dente? Tudo bem nada. Aí você vai contar a história natural da perda do 36 e 46. Aí o 37 começa a tombar, porque não tem vizinho, né? Começa a ter a mastigação e os dentes começam a inclinar. No que eles começam a inclinar, os dentes da frente, eles são feitos para morder como tesoura. Tô falando do jeito que eu falo pro meu paciente. E como perdeu os dentes de trás, eles começaram a inclinar, começaram a bater. E no que começa a bater, ou o dente vai quebrar, ou o dente vai gastar, ou o dente vai migrar, ou o dente vai ter bolsa. E nisso, os dentes de trás entortaram por migração patológica, os dentes da frente entortaram também por migração patológica, e depois o paciente teria 2 opções. Ou ele vai, 3 opções, né? Ou ele vai colocar aparelho ortodôntico, voltar tudo no lugar, e aí você vai parar e dizer assim para o paciente, você tá entendendo que ele tirou 2 dentes e depois dos 2 dentes que ele tirou, um foi entortando o outro, entortou todos? E se o paciente depois quiser colocar esses 2 dentes de volta, que ele poderia ter colocado lá atrás, ele vai ter que desentortar todos os dentes primeiro com o aparelho ortodôntico, depois vai ter que colocar o implante, depois colocar a reabilitação protética. Fica muito mais caro do que ou não deixar perder ou colocar o dente logo, ou impedir que ele acabasse perdendo aqueles dentes de uma vez. Então, a gente precisa pintar para o paciente o que seria essa ideia do futuro. E a outra coisa que a gente tem que parar para conversar é assim, e isso vai acontecer.
E se você fosse para um médico e nesse médico, o médico dissesse assim para você: olha, é o seguinte, eu sei o que vai acontecer na sua saúde. Que tal você vir aqui no consultório, você ir para o médico, para que eu consiga manter você sempre em saúde e você não ter doença? Que tal você ir para um médico que não vai deixar você ficar doente? Que tal você ir para um médico que sabe exatamente o que vai acontecer mais para frente, para você conseguir viver longos anos muito saudável e você acabar não tendo doenças? É isso. Que tal esse médico de sonho existe? E se vocês quiserem saber, a gente podia fazer a gente poderia começar a tratar o paciente desta forma, como se a gente conseguisse analisar o paciente e a gente conseguisse prevenir doenças futuras. É perfeitamente possível a gente dizer isso para o paciente. Este modelo de raciocínio é um raciocínio onde a gente vai conseguir sempre antever o problema e a gente vai conseguir prevenir o problema. Então, primeiro você olha, diagnostica o que tem, você conta a história futura do que vai acontecer se ele não fizer o tratamento. Vai ter o problema. E você também consegue contar ou mostrar o sonho que vai ser se a gente conseguir fazer esse tipo de tratamento. E se você conseguir fazer esse tratamento, a proposta não é só o tratamento. Porque o tratamento periodontal, de uma forma bem convencional, é assim: oi, você tá doente? Então é o seguinte, vou te dar um remédio. Toma esse remédio porque isso daqui vai tratar o seu problema. Esse remédio, na periodontia, para começar, ele não existe. E aí, a gente vai fazer o tratamento e depois, o que acontece na periodontia, ele vai fazer o tratamento e existe a chance desse problema recidivar. Aí, quando recidivar, ou ele vai cansar de você, ele vai perder os dentes, ou a doença vai recidivar e ele vai voltar, vai tratar de novo, depois ele vai esquecer, depois ele vai voltar. E a gente fica num negócio assim de enxugar gelo da periodontia, que é a coisa mais horrorosa que tem. Trata, volta a doença, trata recidiva. Não é isso que a gente vai fazer dentro da filosofia do método periodiária. Não é isso. A gente vai tratar uma vez e a gente vai fazer isso como se fosse esse médico que vai fazer com que você não tenha doença, mas é a mesma coisa na cavidade bucal. Esse modelo de pensar assim, que tal uma medicina que não te deixe ficar doente, é mais ou menos o que a medicina tradicional chinesa vai fazer. É mais ou menos o que a acupuntura pensa. Porque na China, se o médico deixar na verdade, assim, o médico ele cuida de um pequeno grupo de indivíduos e ele vai estar sempre cuidando, equilibrando, de forma que a pessoa acabe não ficando doente. Se a pessoa ficar doente, significa que esse médico é um mau médico. Ele não foi capaz de manter essas pessoas saudáveis e alguém acabou ficando doente. E é por isso que a medicina chinesa tem toda uma coisa de manutenção de saúde, de identificação de pequenos desequilíbrios antes de ter a doença. E isso vai antecipar uma doença estabelecida para que a pessoa não chegue a ficar doente. E o raciocínio curativo é primeiro esperar. Olha, o dia que tiver bolsa, a gente trata. Olhou, tá tudo bem, não tem bolsa, não tem nada, então não tem nada para tratar. Então, daqui 6 meses você volta, tá? Isso é um modelo curativo. A gente até pode fazer, mas isso não coloca a importância do tratamento periodontal onde deveria estar e onde que é a filosofia periodiária. E se a gente então disser: então, paciente, se não tratar, é isso que vai acontecer. Aí você contou a história. Você pode contar uma das histórias que mais se encaixe para a vida do paciente. E vai dizer: eu conheço um método capaz de manter os seus dentes em saúde por toda a sua vida. E neste método, a gente vai estar sempre cuidando, para que você não perca o dente. Sabe aquela primeira história daquela mulher que ela tinha um sangramentinho aqui, foi deixando e começou a ficar com problema, e de repente o dente dela acabou ficando mole. Quando ficou mole, ela veio para o consultório, os dentes do fundo estavam todos sem osso. Na verdade, o que aconteceu tecnicamente é que, se tem lesão de furca em pré-molar e molar superior, estão perdidos. Os da frente acabaram tendo mobilidade porque eles tinham muita perda óssea. Então,
que aconteceu? Gente, uma moça jovem que aparece com todos os dentes na boca e cortou o coração da gente chegar e dizer assim, ó, você tem duas opções. Ou você vai colocar implante e fazer manutenção preventiva, senão dá periimplantite, porque é risco. O maior risco de periimplantite é a pessoa ter tido doença periodontal, então tem risco de periimplantite. Ou você vai colocar uma dentadura. Aí o paciente falou assim, melhor para uma dentadura, arranca tudo, arranca tudo. Só que é o seguinte, vamos dizer assim para o paciente que ainda não tem doença periodontal, tá? Aí você conta assim, paciente, você já foi pro churrasco e você ganhou um pratinho de plástico e garfinho e faca de plástico? Então, aquilo ali não corta nada, tá? Então, assim, você coloca o paciente para viver a cena do churrasco, do garfinho e da faca de plástico. Isso se não quebrar o dentinho daquele garfinho e faquinha. É um horror. Não é muito mais gostoso você ganhar um prato de louça e você ganhar talher de verdade para você mastigar? Pois é a mesma coisa. A dentadura é o garfo e a faca de plástico. O quanto você acha que a dentadura vai conseguir cortar para você comer churrasco? Para brasileiro que é o churrasco, né? Churrasco, tomate, maçã. Como é que você vai comer com garfo de plástico, dente de plástico, faca de plástico? É melhor. Então você remete a ideia de que você vai conseguir comer com seus dentes de verdade, assim como você vai conseguir comer e cortar com os talheres de verdade. Então você já começa a mostrar que a odontologia tem uma solução para você, que é usar dentadura, mas usar dentadura é igual faca e garfo de plástico. Corta, dá para comer, dá, né? Mas não é a mesma coisa. Fora a reabsorção óssea, que vai ter e se um dia a dentadura não parar mais. Agora eu vou contar outra história também para vocês, tá? O meu avô, falecido avô, ele foi um homem que um dia na vida ele ficou muito rico. E veio imigrante, tá? Com 12 anos do Japão para cá, e ele falava assim e eles tinham naquela ideia o preceito de saúde que ir pro dentista era saúde. E o meu avô sempre falava que que dente é importante. E a minha mãe conta que chegou um dia que o meu avô fez capa de ouro em todos os dentes. Lembra aquela época antes da porcelana, onde eles faziam... Então diz que ele tinha uma boca de ouro e todo mundo falava que seu Vitor tinha uma boca de ouro. Mas no sítio e tudo mais, ninguém tinha, acho que a cariologia nem tinha desenvolvimento naquela época, não tinha nem conhecimento de onde vinha a cárie. O que se sabe é que ele acabou perdendo todos esses dentes. E o que eu penso que deva ter acontecido é que naquela época de sítio, de tomar café super doce com açúcar, ele deve ter perdido todas as raízes por cárie radicular. E no que ele perdeu todos os dentes, o meu avô, no fim da vida, ele tinha um canino inferior e eu não pude fazer uma reabilitação por implantes para ele, porque ele tinha uma condição sistêmica vascular tão grave que não podia. Ele tomava uma série de medicamentos anticoagulantes, era de muito risco, não podia colocar implante. E mais, ele tinha um palato muito raso. E ele tinha um tórus palatino gigante. Então ele fala assim, eu tenho a gengiva rasa e eu tenho uma pelota de osso ainda no céu da boca e eu tenho tanto dinheiro no banco e não posso colocar uma dentadura que preste. E é isso. E o horror da vida dele era que ele comia e os alimentos entravam por debaixo da prótese, que era muito difícil. Mas no fim da vida, conta essa história, por isso que eu tô contando, tá? O meu avô era cadeirante e para não perder as dentaduras que ele não conseguia usar, porque era como um chinelo folgado na boca. As tias inventaram uma bolsinha, ele tinha uma bolsinha e ele guardava as dentaduras ali dentro. Então, na hora de comer, ele abria as bolsinhas e ele colocava para comer e depois ele tirava. Acontece que... depois que ele comia, os alimentos entravam por debaixo da prótese e aquilo lhe incomodava muito. E aí, de vez em quando, a minha tia vinha e falou assim, escuta, o vô acabou de comer, vai lá, pega a dentadura dele e lava.
antes que ele pegue qualquer líquido que ele encontre na frente, e na maior ele tira as dentaduras e lavava. Então, assim, cerveja, refrigerante, o que tinha, lavava para o horror de todo mundo que estava almoçando perto dele. Todo mundo morria de nojo daquilo. Mas era a única coisa que ele podia. Imagina, ele tinha dinheiro, ele tinha condições, mas ele não conseguia comer. Isso é muito triste. São as histórias que a gente vai acabar contando para o paciente. Para que não aconteça isso, você vai contar uma história do quanto vai ser bom para que ele possa manter todos os dentes, porque aí você vai dizer para o paciente, eu sei um jeito de manter todos os seus dentes na boca. E eu conheço o método porque a ciência já sabe como manter os dentes na sua boca. E aí você conta a história do médico, tá? Porque quase não tem médico para isso. E a medicina preventiva está caminhando para isso. E você vai dizer assim: que tal você ir um dia para um médico que seja capaz de não te deixar doente? E aí você vai falar assim: é isso que eu consigo te dizer em relação à doença periodontal. E assim, de tudo isso, se você fala para o paciente como medida de convencimento para falar para o paciente que ele tem tratamento, paciente, você tem doença periodontal, tô vendo que você tem um probleminha aqui na gengiva, e porque você tem algum problema na gengiva, você precisa voltar aqui de 6 em 6 meses. Gente, voltar de 6 em 6 meses pra quê? Tá? É assim, o que isso quer dizer na cabeça do paciente? Ah, você tem que voltar de 3 em 3 meses porque você tem tendência a doença periodontal. Aí assim, ele não voltou daqui 3 meses porque ele quer economizar. E não aconteceu nada, então aquele dentista tá falando uma coisa que não tem nada a ver, não aconteceu nada, né? Não dá nada. Não é problema. O dentista só tá querendo que eu vá lá para arrancar dinheiro, sei lá o quê. Isso, não preciso voltar de 6 em 6 meses, vou voltar mais longe. Isso de falar que tem que voltar porque tem que voltar, não funciona. Porque isso não entra na cabeça do paciente. A gente tem que mostrar que, se não voltar, pode acontecer aquele problema, e que você tem que dar o sonho para ele, fazer ele sonhar um pouco. O sonho é que você pode ir para um dentista e que eu sou capaz de manter os seus dentes em saúde por todo o tempo, e daí nesse caminho você vai fechar um pacote anual de tratamento periodontal, de manutenção periodontal. Agora sim, às vezes o dentista também vira um dentista disco furado, tipo assim: você tem que voltar de 6 em 6 meses, não tem doença periodontal, você tem que voltar, tem que escovar bem o dente, tá? Tem que passar o fio dental, isso é o disco furado, tá? E o paciente começa a pensar assim: mas eu escovo o dente, mas eu passo fio dental. Escuta, escova o dente como? Passa fio dental como? Né? Como é que tá? Tá o suficiente? Então, dizer que tem que escovar o dente não pega, dizer que tem que passar fio dental não cola, dizer que tem que voltar de 6 em 6 meses não funciona, e isso não dá resultado de longo prazo. A gente tem que dizer, a gente tem que vender o sonho. E esse também é o sonho que tem tudo a ver com periodiária, de dizer para o paciente que, olha, eu sonho em ensinar uma odontologia onde a gente consiga fazer que o paciente chegue aos 60 anos com 20 dentes na boca. O sonho 60-20. E assim, é isso aí, ó. Pessoas bem informadas sobre a importância do tratamento, elas voltam. Agora assim, ó. Pensando nos estudos dos plantadores de chá do Sri Lanka, que é o estudo mais longo, tá? Já deu 40 anos que eles acompanham aquela população, que é uma população isolada, que não tem acesso à saúde bucal, não tem acesso à higiene bucal. E eles começaram a estudar, a cada década vai a equipe lá coletar dados de novo. E o que já se aprendeu naquela população é que se aquela população que não come açúcar, que não é estressada, que toma sol, que faz atividades físicas porque eles plantam chá o dia inteiro, aquela população que não tem diabetes, aquela população, ela tem perda dentária e naturalmente, se não for ao dentista,
começa a ter acúmulo de cálculo naturalmente, e quando o indivíduo começa a ter mais cálculo, ele começa a ter doença periodontal. Isso é fato. Então agora eu queria que você parasse para pensar assim, de todo mundo, de todos os pacientes que passam pelas suas mãos, quem não precisa de procedimento periodontal, seja curativo ou preventivo? Quem não precisa de envolvimento periodontal? Quem? Talvez você, dentista, né? Quase não precise, porque você domina uma técnica de escovação perfeita. Mas dá para parar para pensar que é 100% da população, ou se não for, é 99,99% da população que vai precisar de uma intervenção periodontal curativa ou preventiva? Dá para parar para pensar? Se a gente parar e começar a vender o sonho do paciente, que tal você não ter mais doença gengival para o resto da vida? Não atendi nenhum que não precisasse. Todo mundo precisa. Até nós que somos dentistas, nós não somos capazes de enxergar os cantinhos que não precisam. E se a gente vai para o dentista, é porque a gente não quer perder dente. Outra coisa que é verdade é que algumas pessoas não têm nenhuma quase tendência à doença periodontal, certo? Tem gente que praticamente não, que assim, gengivite não pega naquela pessoa. Sim, porque são pessoas que não têm suscetibilidade à doença periodontal. Tem esse pessoal. Esse pessoal vai precisar voltar num espaçamento maior. Aí é que tá falando assim, todos precisam, mas é incrível como muitos não dão valor a esse tratamento. Gente, a gente tem que parar de ter o pensamento mágico que as pessoas vão adivinhar que pério é essencial. As pessoas não adivinham isso. As pessoas não imaginam que cálculo pode causar mobilidade da perda dentária. As pessoas não imaginam que pode um dia você aparecer com um dente e o dentista olhar, tirar uma radiografia e falar assim, agora perdeu todos. As pessoas não imaginam que se não fizer higiene interproximal pode ter cárie radicular se você consome carboidrato refinado. Quem vai ensinar a valorizar somos nós, tá? Por exemplo, existe por exemplo, assim, ó, alimento orgânico, tá? Não sei quem gosta de alimento orgânico, mas eu sempre achei que alimento orgânico é uma coisa cara. Você tá no supermercado, aquela cenourinha feinha, pequenininha e caríssima. Você acha que alguém vai comprar? E compra, porque vende. Mas experimenta ir para um nutricionista, um bom nutricionista. O nutricionista vai explicar por todos os motivos por que é que aquela cenourinha feinha, magrinha, ela é muito cheia de nutrientes, muito cheia de sabor. Eu sou super fã de tomate orgânico. Tomate orgânico é doce, tem outro sabor. Por quê? Porque alguém me ensinou que isso é bom. Alguém me ensinou a valorizar, tá? O pós-doutorado do meu marido foi em cerveja artesanal. Cerveja artesanal, uma coisa cara, mais cara, feita artesanalmente e que as pessoas pagam caro por aquilo. Por quê? Porque alguém ensinou a apreciar. Por que tem gente que paga caro por vinho? Porque um dia foi fazer um curso, ou porque convive com um grupo dos enólogos que apreciam, porque tem um sabor frutado, porque tem um cheiro de flor de não sei o que lá, não sei o que lá. A pessoa aprecia isso. A gente precisa ensinar o nosso paciente a apreciar, a entender o valor desta pério como pério essencial. A gente não pode reclamar que as pessoas não dão valor, porque esse valor não é intrínseco. A gente precisa ensinar. A gente precisa ensinar
igual as pessoas que gostam de vinho aprendem a apreciar vinho, igual as pessoas que gostam de alimento orgânico aprendem a curtir alimento orgânico, assim como as pessoas aprendem a gostar de cerveja artesanal, é uma coisa que a gente vai aculturar, que a gente vai ensinar. E quem vai ensinar somos nós. E a gente não pode entender que vai aprender se entender uma vez, se ouvir uma vez só, tá? Não vai aprender uma vez só. A gente precisa falar várias vezes. Depois que a gente falar várias vezes, isso vai ser entendido. Então, a gente precisa entender que para a gente falar para o paciente o quanto isso é importante, então assim, conta a história da dor, conta a história do problema, ensina o paciente a sonhar o que é que ele pode fazer. Para ele sonhar, ele pode ter os dentes saudáveis, mas para eles ter os dentes saudáveis, para você não contar, aí você começa a contar a história, tá? A pessoa veio aqui, tá tudo bem, mas de repente teve uma cárie desse tamanho na raiz e perdeu o dente. Como assim perdeu o dente hoje em dia? Como assim perdeu o dente? Que é muito comum que tenha cáries radiculares. E isso eu incluo dentro da periodontia, tá? Porque a gente atende paciente adulto e a gente fala muito sobre restauração, muito sobre prevenção. Então, às vezes, a pessoa não tem doença periodontal, mas a pessoa tem doença cárie. E a gente ensina ele, eu sei como eu vou fazer. E aí, para ele não ter o problema, voltando à história lá dos plantadores de chá do Sri Lanka, para que você não tenha doença gengival nem periodontal, você vai voltar aqui e a gente vai te cuidar, a gente vai manter isso aqui em saúde, a gente vai ensinar para que você nunca tenha doença periodontal. Então, parando para pensar no raciocínio assim, você vai pensando assim no médico que não vai deixar você ficar doente, você vai ser o dentista que não vai deixar ter doença. E em vez de contar aquela história de horror, de falar que um dia você vai perder todos os dentes, o que é uma mentira, porque os estudos longitudinais, as revisões de literatura em terapia periodontal de suporte, que é o tratamento da manutenção preventiva, estão muito claros de que quando a gente consegue estabelecer um protocolo de manutenção preventiva que funcione, as pessoas não perdem dente. As pessoas não perdem inserção, não perde osso, não perde um monte de coisa. E com isso a gente consegue manter tudo aquilo ali em saúde. É isso que a gente vai fazer. E é isso que é o sonho do Periodiária. A gente dizer que pério é essencial e que se você quiser, desejar ficar com seus dentes, se você quiser comer com garfo e faca de metal, você vai seguir o meu tratamento e fazer isso aqui que eu tô te ensinando. Ah, isso aqui que eu tô te ensinando o quê? Terapia periodontal básica, né? Terapia periodontal básica e manutenção. Mas vocês devem ter percebido assim, eu dificilmente menciono o que vai fazer para o paciente. Olha, vai ser raspagem, que eu vou anestesiar, e depois que eu vou anestesiar, vou curar. Não precisa contar detalhes, tá? Isso faz parte do seu tratamento e é isso que é o tratamento que vai fazer, mas a gente vai sempre dizer que estou vendendo o sonho. O sonho que você vai comprar de mim é você ter os dentes para toda a vida. E que se você não tiver, inevitavelmente vai ter tártaro, vai ter cálculo vai inflamar, a inflamação vai poder ter algum tipo de problema. Outra coisa, tem bola de cristal para doença periodontal, tá? A gente tem como antever, tem. Como é que a gente consegue antever problema? Anteveja o indivíduo suscetível. Quem que é o suscetível? Aquele que tem cálculo, aquele que tem sangramento gengival, aquele que tem... aquele que já teve história de doença periodontal, aquele que já teve história de doença periimplantar, a gente vai estar sempre colocando. Ah, mas parece que quando eu volto aqui não tem nenhum problema. Aí começa a conversa da desvalorização. E aí você tem que colocar, é para isso que você tem que vir aqui. E é assim que você vai vir aqui. Você vai vir para o consultório antes de ter problema. Porque depois que tiver problema, aí é mais tarde. E aí eu falo assim de um jeito bem fácil para o paciente. Paciente, tem sangramento, tem perda óssea. Acabou. Você quer não ter perda óssea?
é não deixar ter sangramento. Para não ter sangramento, duas coisas. Você faz a sua parte na sua casa e você vem pro consultório. É isso que a gente vai fazer. Eu tenho pacientes que estão há décadas comigo. E é isso que a gente vai conseguir. Manutenção preventiva para sempre, né? Deixa eu só, vou responder agora algumas perguntas aqui, tá? Para começar o tratamento periodontal, é essencial pedir os exames de imagem logo antes de começar a terapia periodontal? Todo exame de imagem é um exame complementar e ele complementa o exame clínico, visto que a coisa mais importante não é o exame radiográfico, a coisa mais importante é o exame clínico. O que compõe o exame clínico na pério? A sondagem. Então, quem pede exame radiográfico só por pedir, com preguiça ou sem tempo clínico de fazer sondagem, tá comendo barriga. A mesma coisa, olha, esses dias apareceu, mandaram por WhatsApp para mim, um parecer de uma paciente minha. Esta paciente é minha e passou por um outro cirurgião para fazer uma avaliação e tal, mas a irmã dessa paciente é dentista e ela mandou a tomografia e mandou para mim o áudio que o cirurgião mandou. E no áudio o cirurgião mandou assim: olha, é o seguinte, esse dente está perdido porque ele tem perda óssea e porque ele tem perda óssea não dá para ficar, tem que extrair. Esse outro dente está com perda óssea também, é melhor extrair. Isso porque o cirurgião foi chamado para colocar um implante no 26, mas o 25 tinha perda óssea, manda extrair. O 27 tinha perda óssea, manda extrair. Ou seja, melhor, né? Tira 25, 26 já não tem mesmo, né? Faz levantamento de seio maxilar e tira o 27. Aí a irmã, que é a dentista, falou assim: nossa, Cris, será que é isso? Que é tão radical? Para começo de conversa é o seguinte, a periodontista dela sou eu. Então, eu sei que não tem bolsa, porque ela tá de alta, ela tá em fase de manutenção. Não tem bolsa, ela tem perda óssea, isso ela tem. E isso na nova classificação se chama periodonto saudável em periodonto reduzido. Ela tem perda óssea, mas ela tem saúde. E ela tem saúde, ela vai continuar em saúde. Essa coisa de ficar condenando o dente porque tem perda óssea é olhar o exame radiográfico e falar: isso aqui tá condenado. Não, não tá. Não tem mobilidade, não tem bolsa, não tem doença. É por isso que o exame radiográfico, sem o exame clínico, é uma furada. Vai fazer exame radiográfico como complemento. Outra coisa, será que a gente precisa pedir um exame radiográfico de boca todo o tempo todo para todo mundo? Será? Né? Será que todo mundo precisa ter tudo isso de radiação? Será que todo mundo precisa tirar tudo? Então, os protocolos precisam ser repensados assim. Tá pedindo por quê? Porque é rotina para todo mundo? Ou porque ou porque a gente vai pedir uma panorâmica que vai ter menos incidência de radiação e depois nos lugares onde a gente quiser tirar uma dúvida, a gente pede um detalhamento de periapical. Aí eu acho mais sensato, para a gente acabar não tendo que pedir para todo mundo, né? Então, aí é o seguinte, tem um protocolo de pedir para todos os pacientes raio-x inicial, principalmente aqueles que há anos não vão ao dentista. Um raio-x inicial, mas o raio-x inicial panorâmico ou periapical completo. Por que será que a gente precisa de uma periapical completa para todo mundo, que vai dar muito mais radiação, né? E que é isso aí, que Deus permita que a gente volte a trabalhar, que a gente vai voltar a trabalhar de um jeito diferente, né? Como lidar com aqueles dentes com prognóstico duvidoso nessa situação de mantê-lo em saúde? O prognóstico duvidoso é uma coisa assim, joga claro com o paciente que o prognóstico é duvidoso. Ponto. Prognóstico duvidoso. E o que é que a gente faz com o tratamento? Tratamento relacionado à causa e equilíbrio a microbiota. Acabou. Até quando? Para sempre. E aí depende da sua habilidade de conseguir manter aquilo ali em equilíbrio oclusal, em equilíbrio microbiano. E aí, conseguido isso, fica muito fácil. Agora, quando é difícil? É muito difícil quando a gente começa a ter cada vez menos dentes na boca. Então, a história da dentadura é a seguinte, como disse um periodontista que falou assim: olha, eu comprei o periodiária porque eu sou um protesista eu sou um periodontista cansado de fazer prótese. Não quero fazer prótese. Por quê? Porque eu faço tratamento periodontal, aí o paciente não volta. Aí o paciente não volta. Quando volta, tá tão grave que eu preciso extrair. Aí eu preciso refazer a prótese. Eu preciso fazer outra prótese. Não, eu quero fazer periodontia, eu não quero fazer prótese.
Agora faz prótese por quê? Porque a pério falha. Tá falhando por quê? Porque essa coisa da gente dizer que a gente consegue manter os dentes para toda a vida está sendo falho. Por que falha? Porque a gente está sendo incapaz de comunicar a importância e incapaz de vender para o paciente o quanto a pério é essencial. É essencial. E a gente tem a mania de ter esse pensamento curativista ocidental de que eu estou esperando a doença chegar. Quando chegar, eu vou tratar. Não vai tratar. Você já está vendo que vai ter doença quando tem cálculo, sangramento gengival ou história de doença periodontal. Você já sabe. Ou, por exemplo, é a mesma coisa assim. Você vai no médico e aí você faz o seu exame de sangue, né, de rotina, de glicemia. E há 10 anos dava 80 de glicemia de jejum. Aí agora você envelheceu, dá 90. Daqui a pouco deu 95. Mas você não é diabético, porque diabético é acima de 99, né? Você tem 95, então. Mas daqui a pouco deu 98. Mas você não é diabético. Aí daqui a pouco deu 99. Ah, já é pré-diabético. Agora deu 100. 100, então você é pré-diabético, não tá muito diabético. Até quando a gente vai ficar tampando o sol da peneira? Não tá vendo que tá aumentando, aumentando? Não, mas é só quando chegar no 100 que você vai começar, ou o médico vai tomar alguma medida em começar a dizer que você precisa se cuidar. Ou que agora a gente vai começar o tratamento. Não, esse tratamento preventivo já deveria ter começado antes. Então é a mesma coisa, tá vendo cálculo, tá vendo gengivite, tá vendo sangramentinho, tá vendo controle de placa ineficiente. A gente vai esperar ter bolsa periodontal e perda óssea para intervir. Então a gente vai dizer, a minha filosofia, que é a filosofia periodiária, é uma filosofia preventivista, a gente não quer que tenha doença, a gente não quer que tenha perda óssea, porque o dia que tiver tá muito tarde. O dia que tiver, assim, ó, nós estamos esperando infartar. O dia que infartar, a gente vai começar a te dar medicamento, porque até antes de você infartar, a gente não sabe se tem. Ó, nós estamos esperando a bolsa periodontal. Só que tem sangramento, tem placa, tem cálculo, tem história familiar. Chega disso. Quem é que não precisa de pério? Ninguém, todo mundo precisa. Então, partindo desse pressuposto, a pério é um serviço básico e essencial para todo mundo. Pério básica, tá? E deixa eu ver. Tenho há décadas. Paciente com fístula vestibular, elemento tratado endodonticamente, lesão de furca, classe 2, assintomática. Alguma sugestão? Tratamento de furca com enxerto e membrana, exo, retratar endo. Manda radiografia pelo direct pra gente discutir esse caso nas lives da manhã, tá? É muita coisa pra gente falar, pra gente responder em 5 minutos, tá? Merece. As lives da manhã, nessas lives eu acabo conseguindo falar com bastante detalhe, tá? Porque a pério não é assim, ó, gente, que é isso? Faz assada, depende de muita coisa. Manda o caso que a gente discute, tá? Família com histórico de problemas, a gente vai sinais de alerta? Sinal de alerta, tá? A periodontite tem uma história familiar. Então, você já coloca, tem história familiar, vai ter que vir para manutenção preventiva, porque já é um sinal de alerta que vai ter problema. Então, precisa ter. E a pério é a base, é o terreno. Se o terreno não tiver bom, a casa desmorona. Alguém perguntou aqui bem no começo que fez um tratamento por full mouth disinfection. Eu vou pedir por gentileza, quem é paciente, que mande lá no direct do Cristina Miura, ou pode mandar aqui, mas assim, as perguntas de pacientes, a gente acaba respondendo aonde são as coisas dos pacientes, e nas perguntas para os profissionais, a gente conversa com os profissionais, e que full mouth disinfection é um excelente tratamento sim, tá? Mas é muito longo pra gente acabar falando assim rapidamente numa live, e que de 15 a 22 vai ter o próximo intensivo periodiária. O intensivo periodiária é uma semana intensiva de aulas, e a gente vai estar falando desta pério, que é a pério diária, a pério de todos os dias, é a pério prevalente, que a gente agora tá falando que ela é essencial, e que eu tô falando para todo mundo tirar um print da tela e coloca posta nas redes sociais falando que você curte periodiária, marque seus colegas. Isso aqui é uma orientação super do bem para que todo mundo consiga fazer isso
para que todo mundo consiga fazer uma pério básica muito bem feita e que para todos nós, como odontólogos, consigamos fazer assim, uma odontologia que consiga manter os dentes e a gente vai ter venda recorrente, o paciente vai estar sempre vindo, o paciente... Nesse momento, os meus alunos periodiária que estão colocando esses preceitos, eles estão conseguindo resultados fantásticos, porque ele falou assim, é para isso, para esse caminho que vai estar indo mesmo, é isso que os pacientes vão querer fazer, que é essa pério básica de todos os dias. É isso. Neste momento, ouvindo tudo de crise que tá fazendo, é a gente dizer para o paciente, aqui nesse consultório, nessa linha de raciocínio, você vai manter todos os seus dentes com saúde, você não vai ter o prejuízo que dá a sensação de carro batido. Paciente, agora você tem um canal para fazer. Paciente, agora vai virar aumento de coroa clínica, pino e coroa. Paciente, agora você vai perder esse dente, vai ter que colocar implante. Por quê? Porque teve doença periodontal. Será que o paciente não parou para pensar? Será que isso não era prevenível? Será que não era evitável? Claro que ele sabe que é. E o paciente se sente muito traído quando ele vai para o dentista e o dentista deixa de ver essa pério básica. E o meu paciente tem um paciente que ele tem um ferro velho e uma oficina mecânica, ele fala assim, doutora, eu sei que eu sou um homem simples, mas o meu dentista devia ter falado que aqui tem um problema. Ele não precisava esperar isso aqui ficar tão grave para depois dizer que tem um problema. O paciente, por mais simples que seja, ele entende. É isso que a gente faz, né? Se eu faço um valor diferenciado para o paciente que vai fazer a manutenção periodontal a cada 4 meses, meu valor sempre é diferenciado para mais. Para mais porque tem muito valor, tá? É o seguinte, você tem 2 médicos para escolher. Um espera vir a doença para te tratar. O outro tá sempre cuidando para te manter em saúde, para me manter em saúde. O que vale mais? Você quer ir naquele assim que, então, porque tô prevenindo vale menos? Então, assim, é uma inversão de valores, tá? O que vale mais? Vale mais aquele que vai conseguir manter. Então, assim, por favor, dentistas, vamos nos valorizar. Se valoriza. É muito valoroso. E é isso que a gente fala no periodiária. É por isso que o periodiária faz tanta diferença na vida dos dentistas. Esse pensamento, esses preceitos. Porque isso é de valor. Agora, sim, essa odontologia curativa, de enxugar gelo, deu problema, tampa o buraco, deu problema periodontal, raspa. Nós não estamos vendendo raspagem, nós estamos vendendo saúde. A gente vende saúde e o periodiária vai vender sempre o sonho de você conseguir manter os dentes dos seus pacientes, pelo menos 20 dentes na boca até os 60 anos. O sonho de manter muitos dentes. E não é com aquela coisa assim, os implantodontistas ficam falando assim, periodontista fica mantendo o dente até perder tanto osso que não dê para colocar implante. Não é isso. É possível manter dentes sem perder o osso, desde que saiba fazer isso de um jeito certo, né? Então é isso. Pessoal, que live bacana. Assiste de novo. Escuta essas histórias, reconta essas histórias, printa a tela, mostra para todo mundo que você assiste o periodiária, marque seus colegas, a sua equipe de trabalho para que todo mundo consiga ter um entendimento melhor. Pério básica é um serviço essencial para todos os dentistas, não importa qual especialidade, e para todos os pacientes, não importa que área que seja. E aí assiste de novo e amanhã tem live de novo. Eu esqueci qual que é o tema de amanhã, mas eu já vou postar. De manhã, 7h30 da manhã, tem as lives com os casos clínicos. Se eu ainda não conseguir responder o seu caso clínico, a gente vai. Às vezes a gente grupa casos mais parecidos para a gente conseguir discutir, mas assim a gente consegue falar com mais profundidade e colocar. Então, de manhã, sempre caso clínico, de noite, sempre tema filosófico. Eu só lembro que sexta-feira a gente vai acabar falando sobre diabetes. E deixa eu só achar aqui qual vai ser se achar bem rapidinho qual vai ser o tema da live de amanhã. E quem quiser mandar os seus pacientes para acabar me seguindo no perfil doutora Cristina Miura, eu acabo sempre falando sobre isso. Amanhã vou falar sobre infecção, tá? Todas as lives ficam salvas. Vou falar sobre infecção, sabe por quê? Porque pério não é infecção.
periodontia não é infecção no sentido estrito da palavra. E é porque não é infecção, não tem um tratamento, não tem um remédio. E é isso que a gente precisa colocar na cabeça do paciente para que ele consiga entender de uma vez por todas por que ele precisa sempre dessa periobásica e por que a gente consegue realmente manter a saúde por todos os dias, tá? Queridos, uma linda noite. Não esqueçam de postar a foto de vocês, me marca e escreve hashtag perioessencial, tá bom? Tem no Telegram, fica no IGTV e tem as outras lives no YouTube também. Assistam lá que vale a pena para a gente acabar valorizando essa odontologia, tá bom? Tchau, gente. Até amanhã de manhã que tem caso clínico e de noite nós vamos falar sobre infecção na pério que não é infecção, tá? Tchau, tchau.